Olá! Vamos falar sobre os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, que são de grande importância na saúde da população brasileira geral. Falando especificamente de saúde mental, esses centros fazem parte de uma mudança de paradigma, que considera a desinstitucionalização e a diminuição do preconceito relacionado às pessoas com problemas psicológicos, seja por fatores intrínsecos, seja por estímulos externos de álcool ou outras drogas. Para falar dos CAPs, devemos, primeiramente, falar da Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, da qual os centros de atenção fazem parte. A Rede de Atenção Psicossocial é um conjunto de diferentes serviços disponíveis nas cidades e comunidades do território brasileiro. A articulação desses serviços deve ser capaz de cuidar das pessoas com transtornos mentais e com problemas em decorrência do uso de drogas, além de prestar apoio aos familiares dessas pessoas, de acordo com suas diferentes necessidades. Os princípios e as diretrizes dessa rede estão ancorados nos direitos humanos, além de serem pautados em evidências científicas. Ela se apoia na Política Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde, que organiza ações de promoção de saúde mental, prevenção de agravos, assistência e cuidado. A RAPS possui uma variedade de componentes, entre os quais podemos citar a atenção básica, que é a porta de entrada principal da população para o Sistema Único de Saúde, o consultório na rua, constituído por equipes multiprofissionais que desenvolvem ações integrais de saúde frente às necessidades dessa população. Os centros de convivência, que são unidades públicas onde são oferecidos espaços de sociabilidade, produção e intervenção na cultura e na cidade. As unidades de acolhimento, definidas como serviços residenciais de caráter transitório, que, articulado a outros pontos da RAPS, podem acolher temporariamente pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Os serviços residenciais terapêuticos, que são casas no espaço urbano constituídas para auxiliar suas necessidades de moradia de pessoas com transtornos mentais graves. As unidades de referência especializadas nos hospitais gerais, que fazem parte da atenção hospitalar da RAPS. E, por fim, os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, que é o que iremos abordar mais detalhadamente a seguir. Os CAPs, que tiveram início entre as décadas de 1980 e 1990, são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, voltados aos atendimentos de pessoas em sofrimento psíquico ou transtorno mental, incluindo dependentes químicos, que encontram-se em situações de crise ou reabilitação psicossocial. Apesar da grande importância para a população, esses centros de atenção só foram formalizados em 2002, através da portaria número 336 do Ministério da Saúde. Os CAPs, tais centros de atenção, apresentam algumas atribuições de suma importância, dentre elas o acolhimento universal e diário, o atendimento individual, em grupo, à família e em oficinas terapêuticas, oferecendo uma certa dinâmica, a elaboração de um diagnóstico situacional e clínico de cada usuário, a formulação de estratégias de cuidado e ou dos projetos terapêuticos adequados a cada indivíduo que necessita dessa ajuda, visitas domiciliares e atividades comunitárias, além do supervisionamento e da capacitação das equipes. Os centros de atenção psicossocial são divididos em 5, CAPs 1, 2, 3, I e AD. Existem ainda as subdivisões do CAPS AD, que são CAPS AD3 e CAPS AD4. Inicialmente, falaremos do CAPS 1, que atende a todas as faixas etárias e aos transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, como drogas e álcool. Além disso, atende cidades e ou regiões com pelo menos 15 mil habitantes. Seguindo dentro das especificações sobre as CAPs, falaremos agora sobre o CAPS-I. O CAPS-I é voltado ao atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes. Desempenha a função de porta de entrada da rede assistencial, prestando atendimento individual, psicoterápico, orientação e atendimento em grupo. Este tem capacidade para 20 atendimentos por turno e até 30 por dia, funcionando das 8 às 18 durante 5 dias úteis da semana e em cidades com pelo menos 70 mil habitantes. Já em relação ao CAPS 2, este também presta atendimento como porta de entrada da rede a pessoas com transtornos mentais graves, persistentes
e com necessidades devido ao uso de drogas, prestando atendimento nas atividades individuais, em grupos, em oficinas terapêuticas, visitas domiciliares, atendimento à família, atividades comunitárias e oferecendo até 2 refeições diárias aos pacientes assistidos. Esse se diferencia do CAPS-I por atender a todas as faixas etárias em cidades com mais de 70 mil habitantes e até 200 mil habitantes, também de 8 às 18, pelos 5 dias úteis da semana. Agora, falando um pouco sobre o CAPS-AD, é um centro de atenção psicossocial voltado para o atendimento também de todas as faixas etárias que tenham alguma necessidade devido ao uso de drogas psicoativas. Também funciona das 8 às 18, podendo comportar um terceiro turno, que teria duração até às 21 horas e de 2 a 4 leitos para desintoxicação e repouso de pacientes que precisem, atuando em cidades com mais de 70 mil habitantes. Então, agora falando do CAPS-3, ele é composto de serviços de atenção contínua e tem o seu funcionamento de 24 horas, incluindo também feriados e finais de semana, além do acolhimento noturno, garantindo a maior cobertura da população. Tem atendimento com até 5 vagas e inclui a população de todas as faixas etárias, pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, incluindo o aparecimento dessas condições por uso de substâncias psicoativas. Por fim, também vale ressaltar que o CAPS-3 atende regiões com pelo menos 150 mil habitantes. E então agora, comentando um pouco sobre as subdivisões do CAPS-AD, falaremos um pouco sobre o CAPS-AD3. Ele é aquele que possui um atendimento que dispõe de 8 a 12 leitos para acolhimento noturno e também observação, além de atender a população de todas as idades e ter também o seu funcionamento de 24 horas. Acolhe pessoas com transtornos mentais pelo álcool e outras drogas, e a região que abrange é aquela com pelo menos 150 mil habitantes, como o anterior. E por fim, vou falar um pouquinho sobre o CAPS-AD4. Ele atende pessoas com quadros graves e de intenso sofrimento que decorrem do uso do crack, álcool e demais drogas. Atende regiões com mais de 500 mil habitantes. É o que depende de um número populacional maior, entre outros já citados. O funcionamento é de 24 horas, assim como o CAPS-3 e o AD3. Atende também todas as idades e sua assistência, diferente dos demais, conta com atendimentos de urgência e emergência. Agora, traçando um paralelo entre o CAPS e os dias atuais, falarei sobre como, atualmente, os jovens experienciam um momento em que se tornaram uma comunidade suscetível ao uso de mecanismos de fuga da realidade. Essa necessidade de abandonar o contexto em que vivem mostra-se além dos fatores sociais anteriormente conhecidos, como renda, educação, influências e oportunidades, pois se relaciona também aos intensos estímulos emocionais que são vivenciados na sociedade moderna. Sentimentos como intenso sofrimento psíquico, depressão, culpa, ansiedade exagerada e baixa autoestima. Portanto, é necessária uma intervenção que promova a redução de danos, como políticas e estratégias que incluem várias práticas, educação sobre os riscos que o consumo de droga provoca, prevenção de overdoses, orientação e promoção da abstinência de estilos de vida saudáveis, promover serviços de atenção médica, psicológica e social.